Olá pessoal, a minha dica de hoje vai para você que está pensando em trocar o seu roteador. Esta tarefa a princípio ela parece simples, mas pode ser que vocês tenham alguma dificuldade. Eu vou começar contando a história que eu tive com um cliente alguns dias atrás. O que aconteceu? O meu cliente precisava trocar de roteador e eu, em conjunto com o consultor de vendas, decidi que esse era o roteador ideal para esse cliente, né? Um roteador D-Link DIR615. O que aconteceu? Quando a gente pegou e instalou esse roteador na empresa do meu cliente, que é uma empresa que tem 7 usuários no caso, uh, alguns dias depois ele pegou e começou a me ligar dizendo o seguinte: sempre a última pessoa que chegava no escritório ela não conseguia se conectar à rede. E se alguma das pessoas fosse embora, aí todo mundo conseguia usar a internet. Eu achei tudo muito estranho e comecei a verificar. E aí eu percebi, através dessa lista aqui, que eu peguei do roteador dele, eu percebi que sempre o número de máquinas conectados realmente não passava disso, que aqui se você contar tem 16 equipamentos aqui. E aí eu não tive dúvidas, eu peguei e liguei para D-Link. Liguei não, na realidade eu iniciei um bate-papo lá com o atendente, eu fiz um chat, né, com o atendente, e aí logo que eu comecei a conversar com ele e expliquei o problema, o que ele me falou? Ele me falou que esse modelo da D-Link ele suporta no máximo 15 equipamentos. Tá, aonde que eu quero chegar com isso, né? Se você olhar a página da D-Link, se você pega as especificações do equipamento, você percebe o seguinte, que essa informação ela não está clara aqui. O que pode fazer com que um usuário final, assim como eu, que sou um profissional da área, cometa esse tipo de erro e depois acabe tendo problema. Qual que é o meu conselho? Bom, primeiro, se você pretende comprar um equipamento e exige que seja da D-Link, eu acho que é legal então você entrar em contato com eles através desse canal de atendimento deles aqui, ó, que é esse canal de pré-vendas aqui, e tirar todas as suas dúvidas. Fora isso, o que a D-Link proporciona aqui? Aí, o que ela oferece? Ela oferece uma, uma ferramenta que é para você verificar qual que é o melhor dispositivo para a sua empresa, baseado nas informações que você vai fornecer. Essa ferramenta ela pode ser acessada através desse endereço aqui, ó, que é o delink.com.br seletor-tools. Eu vou aqui fazer uma simulação só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, se eu quero comprar, no caso, um roteador, eu explico aqui quantos dispositivos que eu gostaria de conectar, né, a esse roteador. No caso, eu vou selecionar mais de 10 dispositivos, colocar próximo. Depois, na sequência, ele pergunta a respeito da sua velocidade de banda larga, a velocidade do seu provedor de serviços, né, que pode ser a NET, a Vivo e assim por diante. Eu vou colocar aqui que a gente tem uma velocidade entre 30 e 50. Depois, na sequência, ele pergunta a quantidade, né, qual é o tamanho do imóvel onde será instalada a rede Wi-Fi. Eu vou falar que é um lugar pequeno, 70 metros quadrados, né? Em seguida, quais os tipos qual a utilização, né, que você vai ter dessa rede, né? Quais os tipos de aplicativos, qual a forma de navegação que você vai ter. Eu vou colocar, no caso, redes sociais, ter acesso a fotos, vou colocar assistir vídeos de curta duração, que seria, no caso, o YouTube, né? Sendo que o YouTube, no fundo, tem até vídeos de longa duração. Assistir filmes online, que seria o Netflix. Eu não vou colocar nem jogos, nem se baixar filmes e músicas, ok? Vou pedir o resultado, aí ele faz um cálculo e chega nesse roteador, que é o DIR859, né? Nesse exemplo que a gente fez. Percebam o seguinte, abaixo não. Se eu clicar sobre esse produto, ele abre as especificações para mim, olha só, DIR859, e percebam o seguinte, que aqui ele também não fala nada a respeito do limite de conexões de usuário. Tá? Tudo bem, então eu acho que o interessante é usar essa ferramenta.
única coisa que eu tenho, a crítica que eu faço aqui, né, só a D-Link, apesar de eu usar bastante os produtos deles, é o seguinte: primeiro que eu acho que essa questão da limitação ela deveria ficar mais clara para o usuário nas especificações. E uma coisa que eu achei interessante, esse roteador, esse DIR859, ele não tem assim um preço que a gente pode considerar um preço popular. Olha só, numa pesquisa que eu fiz aqui, nessas lojas aqui do ramo, o preço dele acaba sendo um pouco salgadinho, né, comparado com outros roteadores. E percebam o seguinte, né, quando eu fiz a escolha lá, quando eu coloquei o que eu queria acessar, eu coloquei que tinha mais de 10 usuários, mas eu nem falei que eu queria ficar baixando filmes ou jogos online. E outro detalhe, se eu pedir para refazer o teste, olha só. Quantos dispositivos? Mais de 10. Perceba que mais de 10 não é uma quantidade infinita de dispositivos. Podia ser o caso da rede do meu cliente, que são 15 dispositivos. Então olha lá, se eu selecionar 10 dispositivos, a velocidade de conexão eu vou manter a mesma, só para a gente comparar com outro teste, tá? O tamanho do local, né, a área, também vai ser a mesma, vai ser 70. E aqui eu vou falar que é redes sociais, fotos, eu vou baixar músicas e jogos. Perdão. Na verdade, esse teste aqui eu quero fazer mais simples. Eu vou falar que eu só quero acessar redes sociais e só quero acessar as minhas fotos. Olha só o que vai acontecer. Ele pega e me dá o mesmo roteador, sendo que eu acho que deveria haver aí uma diferença em termos de equipamento. Vocês concordam comigo? Porque no caso eu não selecionei isso aqui, ó. Eu falei que era mais de 10 dispositivos, eu falei que a velocidade era 30, a área era a mesma, mas existe uma sensível diferença. Eu falei nessa situação que eu só ia utilizar acesso às minhas fotos e redes sociais, só e unicamente isso. Na outra situação, eu coloquei que eu queria ver filmes de curta duração e assistir filmes online, não é verdade? Que, ao meu entender, tem uma diferença sensível. No entanto, eles indicaram o mesmo aparelho. Então, assim, a crítica que eu faço, apesar de gostar dos equipamentos da D-Link, é essa com relação à especificação, que eu acho que deveria estar um pouquinho mais clara. E essa ferramenta ela é realmente confiável, né? Eu acho que, no fundo, além de utilizar essa ferramenta, é legal, no fundo, entrar em contato com eles através deste canal de comunicação, tá? Bom, eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima.